mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai! Estamos de pé, oh! Não caminhamos pelo que vemos. Eles começam então a descartar as coisas, jogar as coisas que pesavam no navio para salvar a viagem. Mas o verso 20 diz que tudo que eles fizeram, tudo que faziam, não lhes davam sinais de esperança de salvamento. Eu não sei se você já passou por alguma experiência de pensar que tudo que você faz para melhorar uma situação não dá certo. Tudo que você faz para resolver um problema, você não consegue. Eu não sei se você já teve essa experiência de pensar, eu estou nadando, estou lutando contra uma maré muito forte que é maior do que eu não consigo vencer. É exatamente isso que esses homens estão experimentando. Fazem tudo para se salvar, mas tudo que eles fazem é insuficiente para que eles percebam a salvação. Só que quando nós olhamos aqui o capítulo, os versos 27 a 29, vamos lá no verso 27 e 29, porque aqui a tempestade era no terceiro, quarto dia, mas olha o texto que diz que, no verso 27, vamos lá, quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra, e lançando a sonda viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto os marinheiros tentaram escapar do navio, atirando o bote no mar, a pretexto de que iam largar as âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não poderemos se salvar. 14º dia, o negócio estava difícil. Olha aqui, já havia se passado vários dias dessa tribulação, dessa situação difícil, mas no 14º dia, à noite, ou seja, 14ª noite, eles pressentiram que poderiam fazer alguma coisa a mais, que
poderiam estabelecer alguma outra situação que pudesse mudar o rumo dos seus destinos naquele momento. E o que eles fizeram? Começaram a medir a profundidade. Medir a profundidade. Primeira vez, mais de 30 metros. Segunda vez, mais de 20 metros. Mas lá havia um homem de Deus. E esse homem de Deus chamado Paulo, ele tem uma visão interior. Eu estou falando de visão, mas é uma ideia, uma revelação. Ele começa a partilhar o pão do Senhor. Ele começa a desenvolver uma liderança. Ele começa a perceber que Deus está no controle. E ele então começa a servir, ele ora, ele começa a desenvolver ali uma vida, um momento com Deus, um momento poderoso em Deus. Tem horas que nós precisamos parar de lutar com as próprias forças. A gente é intenso porque a gente, no sentido humano, o instinto humano, ele é de luta. O instinto humano, ele de fato, ele não é um instinto de passividade. O ser humano, ele é guerreiro por natureza, ele luta por instinto. Mas aqui, olhamos o Paulo tendo uma atitude, tendo uma posição diferente no meio da tribulação, no meio da luta, no meio da guerra. Ele ora, ele estabelece ali uma conexão com Deus. Ele começa a exercer uma influência poderosa naquele lugar. E alguns tripulantes, não percebendo isso, começam a querer pular fora. Quem é os tripulantes? Os servos do navio. Os servos que estão no navio, a serviço do navio, a serviço do comandante, eles começam a pular fora. Alguns com a desculpa de pegar o bote, começam a querer abandonar o mar. Mas Paulo, ele é intenso. Ele propõe buscar a Deus. Ele propõe confiar em Deus a sua própria vida, confiar em Deus os tripulantes, confiar em Deus que está com ele. Ele propõe, verso 35, diz que ele, depois de ter uma palavra de Deus àquelas pessoas, ele pegou o pão, deu graças na presença de todos, e ele partiu entre aquelas pessoas. Não tem lugar mais propício para se manifestar o poder de Deus. Não há lugar propício, tão propício, para manifestar o poder de Deus quando você e eu, quando nós nos sentimos de alguma forma pressionados, de alguma forma angustiados, de alguma forma atribulados, de alguma forma perseguidos, de alguma forma desnorteados por notícias ou por fatores externos, seja quais forem. Nossa melhor decisão é estabelecer Deus na nossa vida, estabelecer Deus na direção. Nosso melhor negócio, a nossa melhor decisão é dizer para o Espírito Santo: toma conta de tudo, Deus. Deixa no controle. O verso 38 e 40, olha o que diz aí. Refeitos com a comida, quer dizer, o pessoal estava faminto, eles comeram, jogaram o trigo no mar, mas quando amanheceu, não reconheceu a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficasse no mar.
soltaram também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se à praia. Sabe de uma coisa? Tem momentos que você precisa estabelecer a âncora. O que é a âncora? A âncora é aquela ferramenta que os navios possuem, que é liberada por uma corda ou um cabo, e elas entram na terra, elas vão lá e ficam na terra para sustentar o navio. Geralmente os navios fazem isso na proa, que é a frente, na popa, que é atrás, nas laterais. O texto fala que eles lançaram as âncoras. Eles sentiram a terra firme. Tem horas que é preciso você, depois de ter orado, depois de ter buscado Deus, estabeleça as âncoras. O que são as âncoras na nossa vida hoje? Confiança, diga comigo, confiança. A confiança é uma âncora que nós precisamos lançar, que nós precisamos ter em mãos. Confiar em Deus, confiar no Senhor. Lança a mão da âncora da confiança, ela vai te dar firmeza, ela vai te dar sustentação. Mas eu também posso pensar que outras âncoras precisam ser lançadas. A âncora do serviço. Porque você está no navio e todo mundo está aflito, mas ali tem uma tripulação, ali tem pessoas que estão ali para servir, ali tem pessoas que estão para carregar o fardo uns dos outros, para dizer para os outros: acalma, porque nós chegamos em lugar seguro. A âncora do serviço. A igreja ela precisa se manifestar também na âncora do serviço. Quantas pessoas, talvez nesses dias, nós temos encontrado por aí atribulados, angustiados, e talvez até alguns de nós. A minha palavra para você é: Deus está no controle de tudo. Se eu puder falar isso para você, eu já estou te ajudando, já estou te servindo. A âncora do serviço, sabe? Mas eu posso estabelecer outras âncoras, para que o navio tenha firmeza, para que a casa, para que as pessoas que estão comigo tenham firmeza. Depois de orar, depois de perceber o mar, depois de tudo, depois de perceber a direção de Deus, estabeleça as âncoras. Tem horas que é preciso estabelecer âncoras, mas tem hora que é preciso você levantar as âncoras. Não olhe. Tem momentos oportunos para você estabelecer as âncoras, porque você precisa de segurança, mas você em outro momento vai precisar levantar as âncoras para você poder continuar a tua viagem, continuar a tua caminhada em rumo à terra da promessa, a terra que a palavra de Deus diz que chama terra que emana leite e mel. Você não vai ficar o tempo todo preso no mar. Você não vai ficar o tempo todo encalhado, preso com as âncoras, dizendo para Deus: eu confio em Ti, eu confio, eu estou aqui para servir, mas você não tem uma atitude diferente. É preciso ter atitude diferente, sabe? Você precisa olhar para a terra e
começar a caminhar para ela ir aonde a terra firme se encontra. O texto aqui fala que eles olharam de longe e avistaram a terra, uma enseada, uma praia, um lugar, mas eles precisavam chegar até lá. Tem muitas pessoas que, na sua individualidade, eu falo agora, que tem tudo para decolar na vida, tem tudo para ser um servo fiel, tem tudo para ser um ganhador de almas, tem tudo para ser muito frutífero nas mãos de Deus, mas eles precisam antes levantar essas âncoras que eles firmaram, que prendem. E eles precisam começar a confiar de fato no Senhor. Eles precisam começar a desenvolver os dons de Deus, os dons que Deus nos deu para servir, para ser bênção na vida das pessoas. Jesus disse para os discípulos: eu vos farei pescadores de homens. Que desafio maior, porque em determinado momento Jesus fala para os discípulos ter a experiência de pescar em alto mar. O alto mar é lugar de perigo, é lugar de águas profundas, mas é lugar de perigo. Às vezes é preciso que haja uma exposição da nossa parte de ir para um lugar profundo. Mas é preciso também que nós tenhamos o nosso coração que no lugar profundo Deus está cuidando de nós, Deus está guardando a nossa vida, Deus está ministrando sonhos em nós, Deus está ministrando em nós coisas grandes, porque ali é lugar de coisas grandes acontecerem. Sabe, queridos, não sabemos o que tem preparado para a gente depois dos resultados das eleições, não sabemos. Mas uma coisa eu sei: Deus tem uma terra firme para a igreja pisar, e nós não vamos ser abalados por nada. Pelo contrário, nós vamos celebrar o nome de Jesus. Nós vamos celebrar. Quantos aqui estão dispostos a celebrar Jesus? Levanta as mãos nessa altura aí. Nós vamos celebrar. Nós vamos celebrar, porque o Senhor está nos dando terra firme. Nós não vivemos aqui nesse mundo pelo que vemos, nós nos movemos por fé. É por fé que nós nos movemos, é por fé que nós caminhamos, é por fé que nós alçamos âncoras e levantamos âncoras. É por fé. Se não houver fé, irmãos, nós paralisamos. É por fé. O incrível é que depois desses momentos mais difíceis da vida, dessa tripulação, desse povo do navio, sabe o que acontece? Uma serpente morde a mão de Paulo. Era uma viagem mesmo que Deus estava provando Paulo. Mas aquela serpente pega nas mãos de Paulo, morde. E o que acontece ali é a manifestação da glória de Deus, porque as pessoas que estavam com ele se convertem por causa daquele ato poderoso de Deus. Eu tenho plena convicção que os dias que nós vamos ter de agora em diante serão dias totalmente de uma exposição ao Espírito Santo. Serão dias de uma total dependência do Espírito Santo, de uma total dependência de Deus, mas também serão dias de muito serviço da igreja, porque tem muitas almas para serem salvas, tem muitas vidas para conhecer Jesus. Serão dias que a igreja vai puxar suas âncoras e vai andar em busca dos perdidos, e vai pregar o Evangelho, vai continuar sendo intensa, dizendo: Jesus continua salvando pessoas, Jesus continua atraindo multidões, Jesus continua trazendo palavras de ânimo, palavras de vida.
trazendo firmeza para a caminhada do povo. Por isso eu quero declarar nessa noite sobre ele. Deus está no controle de tudo. Ao sairmos daqui desse culto maravilhoso, nós vamos sair com uma percepção que o navio vai chegar no porto seguro de Deus. Nada vai nos parar. Nada vai nos impedir de chegar onde Deus quer que a gente chegue. Não vai haver impedimento sobre a igreja, não vai haver nenhuma obra, seja lá de onde aparecer, que vai frustrar os planos de Deus para a igreja. Deus tem planos poderosos para a sua igreja. Deus tem planos maravilhosos para mim e para você, e Ele vai cumprir todos os planos que Ele tem para a igreja. Ele tem planos grandiosos e Ele vai cumprir, e nós vamos caminhar dando glória a Deus e cantando o hino da vitória todos os dias, em nome de Jesus. Fica de pé para a gente orar. E pessoalmente eu quero dizer a você, o momento seu é de estabelecer âncoras ou levantar âncoras? Essa é uma particularidade de cada um. Eu preciso saber quais âncoras eu preciso estabelecer na minha vida para mim continuar, mas eu preciso estabelecer quais âncoras eu preciso retirar do mar para me continuar. Eu creio que o Espírito Santo está falando com você. Tem coisas que vão acontecer quando eu, confiando em Deus, tomar minha decisão. Ter uma atitude depois de permitir o manifestar de Deus na minha vida. Aprender a orar, aprender a depender de Deus, aprender a ouvir o Espírito Santo, aprender a receber a orientação do Espírito Santo é uma lição importante que eu preciso sair daqui agora, para que as minhas atitudes sejam atitudes que me levam para lugares de firmeza e de segurança. Feche os seus olhos nessa manhã e você vai falar com o Senhor nessa manhã. Pai, estou aqui nessa manhã, Deus, nesse navio. Senhor Deus, meu navio está em alto mar. Meu navio, Senhor, está, Senhor Deus, enfrentando tempestades. Mas eu preciso, Senhor, da Tua presença. Eu preciso, Senhor Deus, Pai, confiar em Ti. Eu preciso, Senhor, eu preciso depender de Ti. Eu preciso da Tua direção. Eu preciso, Deus, de uma manifestação Tua na minha vida, Deus, aonde eu estou, para que tudo termine bem, Pai. Espírito Santo, vem manifestar o Teu poder e a Tua glória sobre nós, nos trazendo discernimento, nos trazendo direção, nos trazendo, Senhor, ó Deus, a visão de uma caminhada próspera, a visão de uma caminhada bem-sucedida, a visão de uma caminhada, ó Deus, guiada pelo Espírito Santo, uma visão de uma caminhada firme, Senhor, onde o inimigo não tem êxito contra nós, onde há uma unção liberada sobre a igreja, onde há uma unção de cura, onde há uma unção de poder, há uma unção de liberação, Senhor, sobre nós. Por isso, nessa manhã, Espírito Santo, eu me sujeito totalmente a Ti para andar em vitória nessa manhã, para andar em vitória nesse dia, ó Deus, para ter atitudes de vitória nesse dia, atitudes de homem de Deus, de mulher de Deus nesse dia, atitudes de glória
Espírito Santo, vem nessa manhã. Manifesta o teu reino, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, manifesta a tua glória, manifesta o teu agir, o teu mover, Deus, sobre esse lugar, Jesus. Sobre as casas, sobre as famílias. Senhor, sobre toda a igreja. Sopra vento do Espírito Santo, não agora o sopro da tempestade, mas o sopro da brisa suave. Começa a soprar nesse lugar, Espírito Santo. Começa a manifestar a Deus essa manhã como revelação, como graça do Senhor sobre a igreja. Porque é tempo de caminhar em terra firme. Nós caminhamos, Deus, não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Se o que estamos vendo, o Senhor, Deus, não nos traz segurança, nós caminhamos pelo que cremos. Nós estabelecemos nosso barco pelo que cremos. Nós estabelecemos, Senhor, nossa caminhada pelo que cremos. Deus, se a nossa visão não é uma visão de clareza, Deus, nós caminhamos pelo que cremos. Move a nossa fé nessa manhã. Tira as incredulidades. Tira as incredulidades do nosso coração. Traz o teu milagre, Senhor. Nós oramos pelo Brasil, Pai, crendo, Senhor, que o Brasil, Deus, vai andar, Senhor, em terra firme. Vai ser terra firme para os brasileiros. Será terra firme, será, ó Deus, porque é para nós como terra que mana leite e mel. Pai, o Brasil é para nós como terra que mana leite e mel. Deus, o Brasil para nós é como terra que mana leite e mel. E nós, Senhor, tomamos posse da tua bênção. Nós tomamos posse da promessa do Senhor. Vamos caminhar em segurança do Senhor em nome de Jesus. Vamos andar em vitória em nome de Jesus. Tu és o Senhor dessa nação. Tu és o Senhor da igreja. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor. Tu és o Deus da nossa vida. O Deus que nos sustenta. O Deus que nos livra. O Deus que nos guia. Tu és o Deus da nossa história. Tu és o Deus dessa terra, Pai. Ei, Jesus, comecemos a clamar o Senhor nessa manhã, comecemos a declarar nessa manhã, comecemos, abre a tua boca, comece a orar, comece a declarar nessa manhã: o Brasil é terra que manda leite e mel, o Brasil é terra
declaramos, Jesus. Nós vamos andar em segurança, Senhor, porque nós pisamos em terra firme. Tu és a rocha que nos sustenta, Deus. Senhor, Tu és a rocha onde estabelecemos a nossa confiança, Senhor. Tu és, Senhor, nossa segurança, Pai. E nós declaramos, Deus, esse tempo de vitória. Em nome de Jesus, palmas para Ele, palmas para Jesus. Que vitória. Aleluia. Glória a Deus. Vamos terminar. Quero dizer para você que Deus tem reservado coisas grandes para a gente. Amém? Nós vamos ter um dia de demonstrar confiança no Senhor. Uma semana de celebração. E domingo que vem, irmãos, nós vamos ceiar juntos a ceia de uma grande vitória no Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai, obrigado por esse momento maravilhoso. O Senhor continua abençoando a tua igreja. Senhor, a igreja como um barco onde tem, Senhor, a direção, os tripulantes, onde tem, Senhor Deus, os passageiros, as pessoas que andam juntas. Nós declaramos que chegaremos, Senhor, em segurança, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, aquele que perseverar até o fim será salvo. E nós vamos perseverar juntos no Senhor, cantando o hino da vitória, todos os dias, porque o nosso Deus é bom, nosso Deus é forte, é grandioso, é poderoso, maior que Ele não há. Obrigado, Deus, pela certeza da vitória, Pai. Nós sermos despedidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, 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 amém. Palmas para Jesus. Só me informa se ainda vai ter alguma coisa ali ainda. Tem aqui ainda o café, o chá, o bolo.